Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. Havia no coração do interior uma estrada que parecia carregar em si um peso invisível, como se fosse feita não apenas de terra e pedras, mas também de medo e silêncio. Os moradores a chamavam de Estrada Maldita. Ali, a noite não era apenas ausência de luz, mas um território onde a coragem se desfazia, onde os sons comuns da natureza desapareciam como se a própria vida recusasse a presença naquele lugar. O mais perturbador era saber que até mesmo os padres, homens acostumados a enfrentar a escuridão espiritual, se recusavam a atravessá-la. Se a fé tremia diante daquele caminho, o que restava para os simples mortais? A cada relato, a lenda se tornava mais densa. Diziam que as lamparinas se apagavam sem vento, que cavalos empacavam em pânico e que passos invisíveis acompanhavam os viajantes na escuridão. Quem ousava avançar além do ponto marcado pelo medo, raramente voltava igual. Alguns regressavam calados, com os olhos fixos em um vazio que ninguém conseguia compreender. Outros simplesmente nunca mais eram vistos. A estrada, então, não era apenas um espaço físico, mas uma fronteira entre o conhecido e o inexplicável. O mistério se tornava ainda mais aterrador quando lembramos que o interior vivia da fé. A igreja era o centro da vida comunitária, e os padres eram vistos como guias e protetores. No entanto, diante dessa estrada, até eles recuavam. Não havia oração, crucifixo ou latim que quebrasse o peso da escuridão. Essa ausência de proteção espiritual aumentava ainda mais o pavor, porque se até a fé não conseguia enfrentar o que estava ali, como alguém comum poderia? Mas o que tornava essa estrada tão diferente? Seria um local marcado por antigas tragédias, uma terra amaldiçoada por pactos esquecidos, ou simplesmente o reflexo do medo coletivo que ganhava corpo noite após noite? Talvez a resposta esteja nas histórias transmitidas de geração em geração, narradas em voz baixa ao redor do fogão a lenha, como um aviso de que certos caminhos não devem ser cruzados. É nesse território entre o real e o sobrenatural que mergulharemos agora, porque entender a estrada maldita não é apenas conhecer uma lenda, é encarar os limites daquilo que nos sustenta quando até a fé recua. Prepare-se, porque o que você ouvirá a seguir pode transformar para sempre a forma como você enxerga o silêncio da noite e os caminhos que parecem não levar a lugar algum. As primeiras histórias sobre a Estrada Maldita nasceram de relatos simples, vindos de viajantes que se atreveram a atravessar aquele trecho em noites silenciosas. Era um caminho que ligava povoados vizinhos e, em teoria, deveria encurtar a distância entre comunidades. Mas a promessa de praticidade logo se perdeu diante do medo. Quem passava por ali à noite descrevia uma atmosfera opressora, onde até os grilos e os sapos pareciam calar suas vozes. O silêncio não era apenas ausência de som, mas um vazio que pressionava o peito, fazendo o coração bater mais forte, como se tentasse escapar de algo invisível. Um dos primeiros relatos conhecidos veio de um tropeiro que, cansado após uma longa jornada, decidiu arriscar a travessia para chegar mais rápido em casa. No meio do caminho, percebeu que sua lamparina oscilava mesmo sem vento. O cavalo, normalmente dócil, empacava diante de trechos aparentemente comuns. E a cada passo, ele jurava ouvir pegadas atrás de si, mas quando se virava nada havia além da estrada vazia. Ao alcançar o final do percurso, o homem estava pálido, incapaz de explicar o que havia sentido. Durante semanas, evitou falar sobre aquilo, como se reviver a experiência fosse dar força novamente à presença que o acompanhou. Não demorou para que outros viajantes começassem a relatar experiências semelhantes. Alguns descreviam sombras que atravessavam a estrada rapidamente, sem deixar vestígios. Outros juravam ver figuras imóveis à distância, sempre observando, mas que desapareciam assim que alguém tentava se aproximar. O detalhe mais assustador, porém,
estava no tempo. Muitas pessoas afirmavam que a travessia, que normalmente levava meia hora, parecia durar horas intermináveis. O relógio podia marcar apenas alguns minutos, mas para quem caminhava, o fardo da eternidade pesava sobre cada passo. Esse padrão de relatos gerou uma mudança radical na comunidade. Poucos se arriscavam a atravessar a estrada após o anoitecer, e até mesmo durante o dia havia quem evitasse passar por ali sozinho. O caminho, que deveria ser sinônimo de ligação entre vizinhos, tornou-se símbolo de isolamento. Quem morava nas proximidades vivia sob o estigma do medo, como se estivesse condenado a conviver com uma presença invisível que rondava suas casas. Foi nesse cenário que surgiu a primeira marca profunda da lenda. A noção de que a estrada maldita não era apenas perigosa, mas amaldiçoada. A palavra começou a ser usada nos encontros familiares, nas rodas de conversa e até nas homilias. Não era um lugar comum. Era um território proibido, onde até mesmo a fé hesitava em avançar. E assim, o que começou como um simples atalho se transformou em um símbolo de terror coletivo, uma cicatriz aberta no coração da comunidade. O mais inquietante é que quanto mais a história era contada, mais intensa se tornava a sensação de que a estrada tinha vida própria, como se alimentasse do medo, como se ganhasse força a cada voz que repetia seus segredos. Era o início de uma narrativa que não terminaria ali, porque cada geração herdava não apenas o caminho, mas também a sombra que o acompanhava. Com o passar do tempo, a estrada maldita deixou de ser apenas um atalho perigoso e passou a se tornar um divisor de destinos. Famílias inteiras evitavam mencionar seu nome em voz alta, temendo que até mesmo a lembrança pudesse atrair a desgraça. Havia quem jurasse que a estrada escolhia suas vítimas, como se uma força invisível decidisse quem teria coragem de atravessá-la e quem seria marcado para sempre. Um dos relatos mais conhecidos envolveu um padre recém-chegado à região, um homem respeitado por sua coragem e devoção. Ao ouvir sobre os temores da comunidade, ele decidiu demonstrar sua fé, atravessando a estrada durante a noite. Os moradores acompanharam sua partida à distância, alguns rezando, outros esperando pela queda inevitável de mais uma vítima. Poucas horas depois, o padre reapareceu, mas algo havia mudado. Ele não pronunciou uma só palavra sobre o que viveu. Apenas fechou-se em silêncio e jamais voltou a atravessar o caminho. A partir daquele dia, sua postura mudou. O homem que antes pregava sobre enfrentar o mal de frente passou a recomendar que ninguém se aproximasse da estrada após o pôr do sol. Esse episódio marcou profundamente a comunidade, porque mostrava que nem mesmo a fé, considerada invencível, podia vencer o mistério. Se um padre, armado com orações e crucifixo, retornava calado e transformado, o que restava para o restante da população? A partir desse momento, a estrada ganhou uma aura ainda mais temida, como se fosse um território onde até a proteção divina hesitava em entrar. Outros relatos reforçaram essa crença. Um grupo de jovens que voltava de uma festa tentou encurtar o caminho pela estrada, mesmo contra o conselho dos mais velhos. Foram vistos entrando no trecho iluminados apenas pela lua cheia, mas chegaram em casa horas depois, pálidos e em silêncio. Não contaram nada sobre o que viveram naquela noite, mas cada um deles começou a apresentar sinais de mudança. Um ficou recluso, outro caiu em febre sem explicação, e o mais novo abandonou o vilarejo pouco tempo depois, desaparecendo sem deixar rastros. Essas transformações silenciosas deram força à ideia de que a estrada não apenas assustava, mas marcava aqueles que ousavam cruzá-la. Não era apenas um caminho amaldiçoado, era uma fronteira que roubava algo de dentro de cada pessoa: coragem, alegria, fé ou até mesmo a sanidade. A estrada não se limitava a ser atravessada, ela atravessava a vida de quem a desafiava. E assim, o medo deixou de ser apenas superstição. Tornou-se uma verdade inquestionável para todos que viviam nas redondezas. A estrada, imóvel e silenciosa, era mais do que terra batida. Era um espelho sombrio onde cada um podia ver refletido seu próprio vazio. E quanto mais histórias surgiam, mais impossível se tornava separar realidade de lenda, porque o terror era sentido no corpo,
gravado no espírito e espalhado de boca em boca até se tornar parte inseparável da memória coletiva. Com o acúmulo de relatos ao longo dos anos, a Estrada Maldita passou a ser descrita como um lugar onde o próprio tempo parecia se curvar. Viajantes afirmavam que o percurso, que deveria durar menos de meia hora, se transformava em uma jornada interminável. Alguns diziam que perderam a noção da hora, sentindo-se presos a um espaço onde o relógio não tinha poder. O detalhe mais perturbador era que, ao chegarem ao destino, o tempo marcado nos ponteiros era o esperado, mas a sensação interna era de que haviam atravessado uma eternidade. Esse descompasso entre a realidade e a experiência reforçava a ideia de que ali não se caminhava apenas por um trecho de terra, mas por uma fenda no próprio tecido da existência. Um caso emblemático ocorreu com uma senhora conhecida pela comunidade pela sua religiosidade inabalável. Ela afirmou que, ao tentar atravessar a estrada para visitar uma filha enferma, sentiu o ambiente mudar de forma abrupta. O vento cessou, os sons sumiram e um silêncio denso tomou conta do espaço. A cada passo, tinha a sensação de que alguém a observava. Olhou para os lados e percebeu figuras imóveis à distância, sombras humanas sem rosto que pareciam se aproximar sem sair do lugar. Quando finalmente chegou ao destino, jurava que havia passado a noite inteira caminhando. Mas sua filha afirmou que ela havia demorado apenas 30 minutos. O choque foi tão grande que a mulher nunca mais voltou a atravessar aquele caminho. Esses relatos começaram a moldar a percepção de que a estrada não era apenas perigosa, mas que escondia uma dimensão própria. Um território onde as regras normais deixavam de valer. Para muitos, era como se a estrada fosse um portal entre mundos, um espaço de transição entre o real e o sobrenatural. A cada geração, novos detalhes eram acrescentados. Passos invisíveis que acompanhavam os viajantes, vozes que sussurravam nomes ao pé do ouvido, e até uma sensação de ser puxado para fora de si mesmo, como se o corpo permanecesse, mas a alma fosse arrastada por algo mais profundo. O medo coletivo se intensificava com essas histórias. Ninguém conseguia explicar como diferentes pessoas, em épocas distintas, relatavam as mesmas experiências com tamanha semelhança. O vazio sem rosto, o silêncio opressor, a distorção do tempo, todos esses elementos compunham um quadro impossível de ignorar. Até mesmo os mais céticos, que zombavam da lenda, admitiam sentir um frio incomum ao se aproximar da estrada ao anoitecer. O lugar já não era apenas um cenário de mistério, mas um espaço vivo, pulsante, que parecia respirar junto com aqueles que ousavam desafiá-lo. Com isso, a estrada ganhou uma nova identidade. Não era apenas um caminho amaldiçoado. Era vista como uma entidade em si mesma, capaz de influenciar, manipular e deformar a percepção humana. E esse detalhe tornava o medo ainda mais intenso, porque não se tratava de fugir de uma criatura ou de uma aparição, mas de enfrentar um espaço inteiro que parecia conspirar contra a sanidade de quem por ele passava. A cada noite em que a lua iluminava aquele trecho, o povoado se enchia de murmúrios e rezas baixas. Porque todos sabiam, a estrada estava lá, imóvel, esperando, e não havia promessa de proteção ou coragem que garantisse segurança a quem ousasse cruzar seus limites. À medida que a lenda crescia, a Estrada Maldita deixou de ser apenas um trecho perigoso e passou a moldar o próprio modo de viver da comunidade. Festas que antes se estendiam madrugada adentro passaram a ser encerradas cedo para que todos retornassem antes do cair da noite. Famílias que moravam nas proximidades mudaram-se para povoados mais distantes, alegando não suportar o peso de viver tão perto do desconhecido. Até mesmo as missas e procissões passaram a evitar trajetos que cruzassem o caminho. Era como se a estrada tivesse se tornado uma barreira invisível, não apenas entre povoados, mas entre a coragem e o medo. O silêncio dos padres reforçava ainda mais o mistério. Quando questionados, raramente respondiam de forma direta. Alguns diziam que não era assunto para ser discutido em público. Outros simplesmente desviavam o olhar e mudavam de tema. Esse silêncio, mais do que palavras, alimentava o terror.
Se até aqueles que deveriam guiar a comunidade se recusavam a enfrentar a estrada, quem ousaria desafiar seus limites? A ausência de respostas deixava espaço para teorias cada vez mais sombrias, pactos antigos, castigos divinos, espíritos aprisionados. Em uma das histórias mais comentadas, um grupo de trabalhadores decidiu desafiar o medo coletivo e atravessar a estrada durante a madrugada, carregando tochas e entoando rezas em voz alta. O que encontraram naquela noite jamais foi esquecido. As tochas apagaram-se de repente, como se o ar tivesse sido sugado. O breu foi absoluto. Um dos homens caiu no chão gritando que sentia mãos invisíveis agarrando seus pés. Outro jurava ouvir alguém chamando seu nome em sussurros, mas a voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Quando finalmente conseguiram escapar, todos estavam mudos, incapazes de descrever exatamente o que havia acontecido. Por meses, evitaram até mesmo se encontrar, como se falar sobre aquilo pudesse reabrir a ferida. A estrada, portanto, não precisava de monstros visíveis ou de aparições constantes para se tornar temida. Sua força estava no invisível, naquilo que não podia ser explicado, mas que todos sentiam. Era o peso no ar, a perda da noção do tempo, a coragem drenada do corpo. Mais do que um espaço físico, a estrada se tornava um espelho dos medos humanos mais profundos, a impotência diante do desconhecido, o vazio diante do silêncio, a fragilidade de nossa própria fé. Esse caráter simbólico foi se consolidando com o tempo. Muitos começaram a enxergar a estrada como uma metáfora viva. O caminho que ninguém ousava cruzar representava, no fundo, os limites da alma humana, diante daquilo que não pode ser compreendido. Encarar a estrada maldita era, de certa forma, encarar a si mesmo sem defesas. E talvez fosse exatamente por isso que ela permanecia tão temida. Porque revelava mais do que escondia, porque mostrava o quanto a coragem humana é frágil diante do mistério. Assim, a estrada seguia em silêncio, imóvel, mas com a força de quem não precisa se mover para aterrorizar. Bastava existir, e sua presença era suficiente para dominar os pensamentos de todos. Cada noite, cada relato e cada suspiro de medo alimentava sua lenda, transformando-a em algo maior do que qualquer explicação poderia conter. Com o avanço dos anos, a estrada maldita deixou de ser apenas um ponto de passagem temido e passou a ser interpretada como um espaço de provação. Muitos acreditavam que, ao cruzá-la, não se enfrentava apenas o risco de aparições ou fenômenos inexplicáveis, mas algo muito mais profundo, um julgamento silencioso, invisível, que revelava os segredos mais ocultos da alma. Era como se cada passo naquele caminho fosse observado por olhos que não existiam, mas que sabiam de antemão o que cada viajante carregava no coração. Um relato frequentemente mencionado era o de um fazendeiro conhecido por sua vida marcada por injustiças e ganância. Diziam que certa noite, ao tentar atravessar a estrada, foi visto parado no meio do caminho, imóvel, como se encarasse algo que ninguém mais podia ver. Horas depois, foi encontrado ajoelhado, chorando, incapaz de articular palavras. Nos dias seguintes, adoeceu de forma repentina e morreu pouco depois, sem nunca revelar o que testemunhara. Para muitos, aquilo foi a prova de que a estrada não era apenas um lugar amaldiçoado, mas um território de revelação, onde as máscaras caíam e a verdade interior vinha à tona. Outros casos seguiram o mesmo padrão. Viajantes que retornavam mudados, ora mais silenciosos, ora mais sombrios, como se tivessem deixado parte de si naquela terra maldita. A comunidade começou a acreditar que o caminho não apenas assustava, mas sugava algo essencial, roubando lembranças, esperanças ou até mesmo a fé. Alguns diziam que era o próprio medo que se alimentava dessas travessias, crescendo a cada lágrima derramada, a cada coração que se calava após uma noite na estrada. Essa interpretação levou a lenda a um patamar ainda mais inquietante. A estrada já não era vista como ameaça externa, mas como reflexo interno. O que apavorava não era apenas o que se podia encontrar no escuro, mas o que surgia dentro de cada um ao ser confrontado pelo silêncio absoluto.
Aqueles que acreditavam em forças espirituais viam nela a personificação do castigo. Já os mais reflexivos viam um símbolo existencial, a lembrança de que, diante do vazio, somos todos frágeis e incapazes de esconder quem realmente somos. E ainda assim, a estrada continuava a atrair olhares. Quanto mais proibida, mais fascinante se tornava. Jovens desafiavam uns aos outros a caminhar por ela em noites de lua cheia. E os mais ousados voltavam marcados por sonhos perturbadores que se repetiam noite após noite. Nessas visões, todos descreviam a mesma cena. Uma longa estrada envolta em sombras e, ao final dela, nada além de um vazio que parecia chamar. O detalhe mais assustador era que, mesmo acordados, muitos ainda sentiam o chamado, como se a estrada se infiltrasse em suas mentes, exigindo que retornassem. A partir desse ponto, tornou-se impossível separar a lenda da vida real. Porque não importava mais se o que acontecia ali era fruto de assombrações, de castigos divinos ou do inconsciente humano. O efeito era sempre o mesmo. A estrada moldava destinos, arrancava segredos e transformava vidas para sempre. E cada passo dado sobre aquele chão de terra batida era um lembrete cruel de que há fronteiras que não deveriam ser cruzadas, mas que, ainda assim, atraem como um convite irresistível ao desconhecido. Com o passar das décadas, a estrada maldita foi adquirindo uma nova camada de mistério. Relatos coletivos começaram a surgir. Não era mais apenas um viajante isolado ou um padre em silêncio. Agora, grupos inteiros afirmavam ter vivido experiências semelhantes ao mesmo tempo. Esses encontros reforçaram a crença de que a estrada não dependia da imaginação individual. Ela se impunha sobre todos, de maneira irresistível, como se quisesse deixar claro que ninguém estava livre do seu alcance. Um dos casos mais comentados ocorreu durante uma procissão que, por descuido, desviou do caminho principal e acabou parando diante da entrada da estrada. O grupo carregava velas e entoava cânticos, mas ao dar os primeiros passos, as chamas se apagaram ao mesmo tempo, como se sugadas por um sopro invisível. O silêncio foi absoluto. Nem mesmo as vozes dos fiéis conseguiram continuar. Muitos disseram que suas bocas se moviam, mas nenhum som saía. Quando perceberam que estavam presos àquele silêncio sufocante, a multidão recuou em desespero, e só ao deixar a estrada, os cânticos voltaram. Esse episódio foi lembrado por gerações como prova de que até a fé coletiva se desmanchava diante daquele território. Outros relatos falavam de famílias inteiras que, ao atravessar a estrada juntas, viam diferentes imagens, mas sempre ligadas ao mesmo tema: a ausência. Uns diziam ver vultos sem rosto, outros sentiam apenas o peso de passos invisíveis, e havia ainda os que juravam ter ouvido o próprio nome sussurrado por vozes familiares. Essa variedade de experiências dentro de um mesmo momento reforçava a noção de que a estrada mexia com o íntimo de cada pessoa, revelando medos e lembranças específicas. Não era apenas uma aparição externa, mas uma invasão interior. Esse aspecto coletivo tornou a lenda ainda mais perigosa, pois eliminava qualquer possibilidade de explicação racional. Se muitas pessoas diferentes, de idades e crenças distintas, viam e sentiam a mesma coisa ao mesmo tempo, como negar a força da estrada? Esse consenso, nascido do medo compartilhado, cimentou a estrada como presença incontestável. O terror já não precisava mais de provas individuais, pois a comunidade inteira vivia à sombra do mesmo mistério. Com o tempo, o povoado aprendeu a lidar com essa realidade de maneira curiosa. O silêncio tornou-se a maior forma de proteção. Evitava-se falar sobre a estrada em voz alta, como se nomeá-la fosse convidá-la a se manifestar. Crianças cresciam com advertências firmes: não pronuncie o nome da estrada depois do pôr do sol. E esse pacto de silêncio, paradoxalmente, só dava mais poder à lenda, pois reforçava o medo coletivo que se renovava a cada geração. A estrada permanecia imóvel, mas viva. Não precisava se mover ou mudar de forma. Bastava estar lá esperando, sabendo que mais cedo ou mais tarde alguém cruzaria seus limites. E quando isso acontecia,
o peso de sua presença não marcava apenas um indivíduo, mas se espalhava como um eco, envolvendo famílias, vizinhos e até povoados inteiros em uma sombra que parecia não ter fim. À medida que a lenda se enraizava, surgiam também teorias sobre a origem da Estrada Maldita. Alguns acreditavam que ali havia ocorrido uma tragédia antiga, um massacre esquecido que deixara marcas profundas no solo. Outros falavam de pactos sombrios feitos por moradores que buscavam poder ou vingança, entregando o caminho à escuridão em troca de favores ocultos. Havia ainda quem acreditasse que o local não pertencia totalmente a este mundo, mas funcionava como uma fenda entre realidades onde forças incompreensíveis se infiltravam. Um ancião do vilarejo contava que seu avô lhe havia relatado a história de um viajante que buscava riquezas fáceis. Esse homem, em desespero, teria feito um juramento em plena encruzilhada da estrada, prometendo entregar sua identidade em troca de prosperidade. A partir daquele dia, nunca mais foi visto, mas o vilarejo começou a ser assolado por aparições e tragédias inexplicáveis. Para muitos, essa era a explicação. O caminho carregava o peso de um pacto que jamais poderia ser desfeito. Ao mesmo tempo, estudiosos de tradições populares que visitaram a região no século passado defendiam outra visão. Para eles, a estrada era apenas a materialização do medo coletivo. Cada geração, ao repetir os relatos, daria força a um mito que se tornava cada vez mais real na mente das pessoas. Nesse sentido, o terror não estava no lugar em si, mas naquilo que ele simbolizava: o vazio, a incerteza, a angústia daquilo que não pode ser explicado. A estrada, então, seria apenas um reflexo da própria condição humana, um espelho do medo que todos carregam em silêncio. Mas a comunidade se recusava a aceitar interpretações racionais. Afinal, como explicar cavalos empacando de pavor, lamparinas se apagando em uníssono ou grupos inteiros testemunhando as mesmas aparições? O que assustava não era apenas o desconhecido, mas a incapacidade de negar que algo real existia ali. Era esse misto de dúvida e convicção que mantinha a estrada viva, sempre à espreita de novos testemunhos. Com isso, a lenda crescia em duas direções. Para uns, era um aviso moral de que certos limites não podem ser cruzados sem consequências. Para outros, era a lembrança de que o medo é a força mais poderosa que existe, capaz de moldar comportamentos, destinos e até mesmo a realidade ao redor. Independentemente da explicação, todos concordavam em um ponto: atravessar a Estrada Maldita não era apenas um ato físico, mas um mergulho no desconhecido que cada pessoa carrega dentro de si. E é justamente nesse território entre crença e dúvida, entre fé e desespero, que a estrada continuava a exercer sua força. Porque não importava a versão da origem, a consequência era sempre a mesma. Quem ousava cruzá-la jamais voltava a ser o mesmo. Com o acúmulo de testemunhos e o fortalecimento da lenda, a Estrada Maldita começou a ser vista não apenas como um espaço de medo, mas como um presságio. Muitos moradores acreditavam que sua aparição em sonhos ou sua simples lembrança em conversas já era sinal de que algo ruim estava por vir. Não se tratava apenas de cruzar fisicamente o caminho, bastava que a estrada se infiltrasse na mente para que desgraças se anunciassem. Um dos casos mais marcantes ocorreu com um agricultor que, sem nunca ter atravessado o trecho à noite, começou a sonhar repetidamente com a estrada. Em seus sonhos, ele caminhava sozinho, e a cada passo, as árvores que margeavam o caminho perdiam suas folhas, até restar apenas galhos secos apontando para ele como dedos acusadores. Dias depois, uma praga desconhecida devastou sua plantação inteira, enquanto as terras vizinhas permaneceram intactas. O homem jurava que aquilo fora consequência direta dos sonhos. Para a comunidade, não restavam dúvidas. A estrada havia estendido sua maldição para além de seus limites físicos. Outras famílias relataram experiências semelhantes. Crianças acordavam chorando no meio da noite, dizendo ter visto a estrada dentro de seus próprios quartos, como se o chão de terra tivesse invadido o assoalho de madeira. Jovens sonhavam com vozes chamando seus nomes em meio ao breu e acordavam com marcas estranhas nos braços,
como se tivessem sido segurados por mãos invisíveis. Esses episódios deram origem à crença de que a estrada não apenas habitava o espaço físico, mas também o território da mente e da alma. Esse aspecto onírico transformou o medo em algo ainda mais devastador. Não era possível trancar portas ou evitar caminhos, porque a estrada podia surgir até no silêncio dos sonhos. Nem mesmo a intimidade da cama era um lugar seguro. E o mais perturbador era que os relatos coincidiam. O vazio absoluto, a sensação de observação constante e a presença de algo que nunca se revelava por completo. A estrada, assim, deixava de ser apenas um local de passagem para se tornar um espaço inevitável, capaz de perseguir aqueles que ousavam reconhecê-la. Com o tempo, essa dimensão psicológica consolidou a lenda como parte indissociável da vida local. Não se tratava mais apenas de relatos de quem cruzava fisicamente o caminho, mas de um terror compartilhado que invadia até os momentos mais íntimos. A estrada se tornava um símbolo de invasão total do espaço, da mente e da memória. E quanto mais se tentava esquecê-la, mais ela retornava, como se o próprio ato de negar sua existência fosse combustível para sua permanência. A partir desse ponto, já não era mais possível distinguir onde terminava a estrada de terra e começava a estrada interior de cada um, porque, de certa forma, todos carregavam dentro de si o peso de sua maldição, mesmo sem jamais terem dado um passo em sua escuridão. Com o passar das gerações, o medo da estrada maldita deixou de ser apenas individual e passou a se manifestar em tragédias coletivas. Muitos moradores passaram a acreditar que sempre que a estrada se tornava assunto frequente, algo terrível acontecia com toda a comunidade. Esse temor deu origem a um pacto silencioso. Evitar falar dela em voz alta, como se cada palavra fosse um chamado. Um episódio marcante ocorreu em um período de seca extrema. Moradores relataram ter visto, em noites seguidas, a silhueta da estrada se estender para além de seus limites, como se invadisse plantações e quintais. O chão rachado parecia pulsar, e animais eram encontrados mortos ao amanhecer, com os olhos vidrados e sem sinais de ferimento. Pouco tempo depois, a comunidade enfrentou uma epidemia de febres estranhas que se espalhou rapidamente, levando vidas em questão de dias. Para muitos não havia dúvida. A estrada havia libertado sua sombra sobre todos, punindo não apenas os curiosos, mas também os inocentes. Outro relato coletivo envolveu um casamento que terminou em desgraça. A festa, animada por sanfona e fogueira, foi interrompida por gritos. Convidados que voltavam para casa juraram que a estrada havia se estendido diante deles, mesmo quando seguiam por outros caminhos. Era como se o espaço tivesse se dobrado, obrigando-os a passar pelo trecho amaldiçoado. Os que atravessaram contaram que perderam a noção de onde estavam, caminhando em círculos por horas até conseguirem retornar. Dias depois, a noiva desapareceu sem deixar rastros e a família abandonou o vilarejo. Desde então, aquele evento é lembrado como prova de que a estrada não respeitava fronteiras. Ela ia até quem ousasse ignorá-la. Essas histórias consolidaram a crença de que a estrada não era apenas um lugar, mas uma força ativa, capaz de se manifestar onde e quando quisesse. Não era preciso estar diante dela para sentir seu peso. Bastava pertencer à comunidade, ouvir seu nome ou carregar sua memória. A estrada se tornava, assim, um símbolo de inevitabilidade, um destino que rondava a todos sem distinção. E o mais assustador é que esse terror coletivo moldava a vida social. Festas eram canceladas, colheitas eram abençoadas em dobro e os moradores mais velhos insistiam que a única forma de se proteger era manter o silêncio. Mas até o silêncio se mostrava inútil, porque a estrada parecia se alimentar da própria tentativa de esquecimento. Quanto mais se tentava bani-la da memória, mais ela retornava em forma de pesadelos, tragédias ou presságios. No fim, a comunidade percebeu que não havia como fugir. A estrada não era apenas uma maldição localizada, mas uma presença que se espalhava como sombra sobre todos. Estava no solo, no ar, nas histórias, nos sonhos,
E o pior era saber que, em algum momento, cada um seria chamado a enfrentá-la, quer quisesse ou não. À medida que a lenda se espalhava além das fronteiras da comunidade, viajantes de outros povoados começaram a ouvir falar da Estrada Maldita. Alguns, movidos pela curiosidade ou pelo desejo de provar coragem, decidiram enfrentá-la. Mas, em vez de dissipar os medos locais, suas experiências só serviram para alimentar ainda mais a lenda. O que antes era um temor restrito à região passou a ganhar força como um enigma que atravessava fronteiras. Um desses viajantes era um comerciante de passagem, homem prático, acostumado a percorrer longas distâncias sem se impressionar com superstições. Ao atravessar a estrada em plena madrugada, jurava que havia sentido uma mudança súbita no ambiente. O ar ficou denso, pesado, e a lua antes clara pareceu se apagar, deixando apenas uma penumbra sufocante. Quando chegou ao destino, afirmava ter perdido horas na travessia, mesmo que os moradores garantissem que o tempo real havia sido curto. Dias depois, o comerciante caiu em melancolia profunda, abandonando sua rotina e desaparecendo sem explicação. Outro caso amplamente comentado foi o de um grupo de viajantes que decidiu cruzar o caminho em caravana, acreditando que a força da coletividade afastaria qualquer ameaça. No entanto, cada um relatou ter vivido uma experiência diferente. Um disse ter visto vultos sem rosto caminhando ao lado de sua carroça. Outro afirmou que ouviu a própria mãe o chamando, embora ela estivesse a quilômetros dali. E um terceiro jurava que a estrada mudava de direção, fazendo-os girar em círculos. Ao final, todos chegaram juntos ao destino, mas nenhum deles ousou falar novamente sobre o que havia visto. O silêncio unânime, porém, dizia mais do que qualquer relato. Esses testemunhos de forasteiros consolidaram a estrada como um mistério universal. Não era apenas a imaginação dos moradores que dava vida ao mito. Havia algo maior, algo que transcorria qualquer fronteira. O fato de pessoas sem vínculo algum com a comunidade descreverem experiências semelhantes reforçava a crença de que a estrada era mais do que um espaço físico. Era uma entidade viva, um fenômeno que escolhia a forma de se manifestar, conforme cada pessoa que ousava desafiá-la. Com isso, a lenda começou a se transformar em um arquétipo de medo, uma história contada em diferentes versões por todo o interior. O detalhe aterrorizante, no entanto, era que, apesar das variações, um elemento permanecia constante: o silêncio sufocante, a distorção do tempo e a sensação de vazio observando a cada passo. Esses três sinais se tornaram marca registrada da estrada, reconhecidos por todos como o prelúdio de sua presença. Assim, a Estrada Maldita deixou de ser apenas uma lenda local para se tornar uma sombra que ultrapassava territórios. Onde quer que fosse mencionada, despertava temor, dúvida e fascínio. Era como se a estrada não pertencesse a lugar algum, mas existisse em todos os lugares ao mesmo tempo, pronta para surgir diante de quem ousasse duvidar de sua existência. Com a expansão da lenda, a Estrada Maldita começou a aparecer em histórias de sonhos compartilhados. Pessoas que nunca haviam se encontrado relatavam visões quase idênticas. Caminhavam por uma estrada estreita, cercada de sombras, e ao final não encontravam destino algum, apenas um vazio sufocante. Esses relatos espalhados, surgindo em povoados distintos, deram origem a uma crença ainda mais assustadora. A estrada não precisava ser atravessada fisicamente, ela podia se manifestar dentro da mente. Uma jovem costureira contou que sonhou várias noites seguidas com o mesmo cenário. Sempre começava caminhando em silêncio, até sentir passos atrás dela. Quando se virava, não havia ninguém, apenas o eco da própria respiração. Ao acordar, encontrava-se exausta, como se tivesse caminhado de verdade durante horas. Pouco tempo depois, começou a apresentar marcas nos tornozelos, semelhantes a arranhões, como se tivesse sido puxada por algo invisível. O médico local não encontrou explicação, e a família jurava que tudo era resultado da estrada que a perseguia até dentro dos sonhos. Outro caso famoso envolveu um grupo de rapazes que se reuniam para jogar cartas.
Certa noite, todos adormeceram ao redor da mesa, e ao acordarem, cada um descreveu o mesmo pesadelo. Caminhavam juntos pela estrada, mas não conseguiam se ver, apenas ouvir vozes distantes chamando seus nomes. O detalhe perturbador é que todos lembravam exatamente as mesmas frases sussurradas, como se tivessem participado de um único sonho coletivo. Depois disso, o grupo nunca mais se reuniu. Esses episódios alimentaram a ideia de que a estrada não era apenas um espaço físico, mas uma presença capaz de invadir consciências. Não adiantava evitar o caminho, mudar de vilarejo ou trancar portas. A estrada encontrava formas de se infiltrar onde menos se esperava. O limite entre realidade e imaginação se desfazia, deixando a sensação de que ninguém estava a salvo, nem mesmo durante o sono. Essa invasão psicológica se tornou uma das facetas mais perturbadoras da lenda, porque eliminava qualquer refúgio. O medo deixou de ser apenas da escuridão das noites do interior e passou a morar dentro da mente de cada um. A estrada não precisava estar diante dos olhos, bastava estar presente na memória e nos sonhos. Assim, transformava-se em algo indestrutível, porque ninguém consegue fugir da própria mente. Com isso, o mito atingiu seu ápice de poder. Já não era apenas um caminho temido ou um espaço amaldiçoado, mas uma força onipresente, capaz de moldar pensamentos, sonhos e destinos. E a cada novo relato, a estrada se fortalecia, como se alimentasse do próprio medo que provocava. Com a força da lenda crescendo a cada geração, muitos passaram a acreditar que a estrada maldita não apenas assustava, mas julgava. Não importava se alguém era inocente ou culpado, o simples ato de atravessá-la parecia expor os segredos mais profundos da alma. Era como se a estrada fosse um espelho invisível que refletia aquilo que cada pessoa tentava esconder. Um caso emblemático foi o de um fazendeiro respeitado na comunidade, conhecido por sua generosidade pública. Certo dia, ele precisou cruzar a estrada para socorrer um parente. Quando voltou, estava abatido, evitando contato visual e recusando-se a falar sobre o que acontecera. Poucas semanas depois, sua fortuna foi perdida em circunstâncias misteriosas e rumores começaram a circular. Talvez a estrada tivesse revelado algo em seu íntimo, algo que ninguém jamais deveria saber. Para os moradores, não restava dúvida de que a estrada não apenas punia, mas revelava o que estava escondido. Outro relato falava de uma jovem professora que, movida pela necessidade de chegar cedo à escola, decidiu arriscar a travessia em uma manhã ainda escura. Ela retornou diferente, segundo seus alunos. Antes alegre e cheia de energia, passou a dar aulas em silêncio, quase sem olhar para ninguém. Certa vez, ao ser questionada sobre o que havia visto, respondeu apenas: "Ela me mostrou o que sou de verdade." A frase, dita em tom vazio, foi repetida por anos como símbolo do peso invisível que a estrada carregava. Esses episódios fortaleceram a crença de que o verdadeiro terror da estrada não estava em aparições ou fenômenos sobrenaturais, mas naquilo que ela despertava dentro de cada um. A ausência de sons, a escuridão e o silêncio absoluto criavam um ambiente onde não havia como escapar de si mesmo. A estrada, assim, não era apenas um caminho amaldiçoado, mas uma experiência de revelação forçada, uma provação que desnudava a alma. Essa interpretação existencial tornou a lenda ainda mais temida, porque significava que ninguém estava a salvo. Se ela escolhia expor o que cada um escondia, não havia preparo, fé ou coragem que pudesse servir de defesa. A estrada era imparcial, e esse detalhe a tornava ainda mais assustadora. Não havia como prever o que seria revelado, nem como apagar as marcas deixadas por sua travessia. A partir desse ponto, muitos passaram a dizer que a estrada não era apenas amaldiçoada. Era um tribunal invisível, onde cada passo era um julgamento silencioso. E a sentença não precisava ser dita em palavras, porque já estava gravada no olhar vazio de quem retornava. Com o tempo, certos relatos passaram a ganhar destaque dentro da própria lenda, tornando-se histórias repetidas em noites de lua cheia, quando os mais velhos reuniam os jovens ao redor do fogão
para adverti-los sobre os perigos da estrada maldita. Entre esses relatos, um dos mais lembrados envolvia um grupo de trabalhadores rurais que, após um longo dia de colheita, decidiu atravessar o caminho juntos para encurtar o trajeto até suas casas. O que parecia uma decisão prática se transformou em um dos episódios mais sombrios já contados. Ao dobrarem uma curva, viram uma figura imóvel no meio da estrada. A princípio, pensaram ser um conhecido, talvez alguém da comunidade, mas quando a lua iluminou seu corpo, perceberam o detalhe que os faria congelar: a ausência completa de um rosto. O silêncio foi imediato. Até os cavalos recuaram, empinando em desespero. Um dos homens, tomado por coragem ou loucura, lançou uma pedra contra a figura. O objeto atravessou o vulto sem resistência, como se fosse fumaça densa. No mesmo instante, uma onda de vertigem atingiu a todos, derrubando-os de joelhos. Depois desse encontro, nada mais foi igual. Um dos trabalhadores jamais voltou à lavoura, alegando que sombras sem rosto o perseguiam entre os milharais. Outro abandonou o povoado sem se despedir, desaparecendo para sempre. Os que permaneceram passaram o resto da vida em silêncio, evitando qualquer menção ao ocorrido. O episódio, no entanto, ecoou por gerações, repetido como um aviso. A estrada não podia ser enfrentada com desafio, porque toda tentativa de confronto resultava em consequências irreversíveis. Essa história ganhou o status de lenda dentro da lenda, pois simbolizava a impotência humana diante do inexplicável. Diferente de outros causos, em que orações, bênçãos ou objetos sagrados traziam algum alívio, aqui não havia defesa possível. A estrada mostrava sua verdadeira face. Não era um inimigo que podia ser vencido, mas uma força absoluta contra a qual só restava recuar. Esse caos reforçou também um aspecto simbólico. Para muitos, ele representava a arrogância humana diante do desconhecido. A figura sem rosto era o reflexo daquilo que não pode ser dominado, e os trabalhadores que ousaram enfrentá-la serviram como exemplo da necessidade de humildade diante do mistério. Assim, a história não apenas assustava, mas ensinava. Havia fronteiras que não deviam ser cruzadas, e a estrada maldita era uma delas. Com isso, a lenda ganhou ainda mais peso, porque deixou de ser apenas uma história de assombração e se transformou em um código cultural, transmitindo tanto medo quanto lições. O silêncio que envolvia a estrada não era apenas sinal de terror, mas também de reverência diante do inexplicável. E foi justamente esse silêncio que garantiu que, geração após geração, ninguém ousasse esquecer a sombra que se erguia no meio do caminho. Com o passar dos anos, os relatos começaram a apontar um detalhe intrigante. A estrada maldita parecia ter uma relação peculiar com a luz. Na maior parte das histórias, ela se revelava em trechos onde a escuridão dominava, como encruzilhadas sem iluminação ou áreas cercadas por árvores que bloqueavam o luar. Muitos acreditavam que era justamente nas sombras que a estrada encontrava força. Por isso, moradores passaram a acender grandes fogueiras durante vigílias, na tentativa de afastar sua presença. No entanto, surgiram exceções perturbadoras. Algumas testemunhas afirmavam ter visto a estrada se manifestar sob a lua cheia, iluminada de forma intensa, como se a claridade não fosse capaz de revelar nada além do vazio. Houve até relatos de pessoas que juraram ter sentido sua influência em plena luz do dia, principalmente em cemitérios abandonados ou galpões esquecidos. Esse contraste fez nascer uma crença ainda mais assustadora. A estrada não obedecia às regras naturais. Ela se mostrava onde queria, quando queria, e usava tanto a sombra quanto a claridade para intensificar o medo. Um caso muito citado foi o de uma professora que, ao retornar de uma reunião comunitária, encontrou a figura imóvel de um homem parado ao lado da cerca. A lua cheia iluminava seu corpo, mas onde deveria haver um rosto, só havia um vazio liso, refletindo o brilho prateado da noite. A cada piscar de olhos, a distância entre ela e a figura diminuía, como se a criatura se aproximasse em saltos invisíveis. Apavorada, correu para casa e jamais voltou a caminhar sozinha após o pôr do sol. Essas histórias transformaram a relação da estrada com a luz
em um dos pontos mais inquietantes da lenda. Se em alguns casos ela evitava a claridade, em outros parecia usá-la para se exibir de forma ainda mais terrível. Era como se a estrada estivesse sempre um passo à frente, antecipando as tentativas humanas de entendê-la ou controlá-la. Essa imprevisibilidade tornava o medo ainda maior, porque ninguém sabia em que circunstâncias ela poderia surgir. Aos poucos, a luz deixou de ser vista como símbolo de segurança. Mesmo sob a claridade, havia o risco de se deparar com a presença silenciosa da estrada. Isso reforçava a noção de que o terror não dependia do ambiente, mas da força invisível que habitava aquele caminho. A estrada não precisava da escuridão para ser assustadora, bastava existir pronta para desafiar a lógica e expor o ser humano à fragilidade diante do inexplicável. Assim, a estrada se consolidava como uma entidade fora do alcance da razão. Luz ou sombra, dia ou noite, ela permanecia como um enigma insolúvel, lembrando a todos que não havia refúgio possível, porque o verdadeiro terror da estrada não estava em onde ela aparecia, mas no fato de que podia estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Com o amadurecimento da lenda, começaram a surgir relatos de que a estrada maldita não se limitava mais a assustar com visões ou silêncios. Agora, ela parecia interagir com o ambiente, deixando sinais físicos que desafiavam qualquer explicação. Muitos moradores diziam ouvir batidas nas portas durante a madrugada, vindas da direção do caminho. Outros relatavam o ranger de janelas ou o som de passos arrastados no terreiro, sempre seguidos por um silêncio sufocante que ninguém ousava interromper. Um dos casos mais perturbadores ocorreu com um jovem que voltava tarde da noite. Ele jurava ter sentido passos atrás de si durante todo o trajeto. Quanto mais acelerava, mais os passos o acompanhavam, sempre mantendo a mesma distância. Quando criou coragem para se virar, encontrou a figura imóvel de um homem sem rosto, a poucos metros dele. No mesmo instante, o ambiente se calou de forma anormal. Nem grilos, nem vento, nem o som da própria respiração. O rapaz fugiu em disparada e nunca mais voltou a passar perto da estrada. Havia também quem afirmasse que a estrada se manifestava por meio de sons incompreensíveis, vozes sussurradas sem palavras claras, mas com a certeza de que eram dirigidas diretamente ao ouvinte. Algumas pessoas diziam sentir toques leves nos ombros ou nas mãos, mesmo caminhando sozinhas. E em certas noites, um cheiro forte de ferro e terra úmida invadia o ar, como se anunciasse a proximidade da presença invisível. Esses sinais físicos aumentaram ainda mais a crença de que a estrada não era apenas um espaço de passagem, mas uma entidade que rondava os arredores, invadindo os sentidos e a vida dos moradores. O terror deixava de ser apenas visual e se tornava uma experiência completa. Vista, ouvida, sentida no corpo. Era impossível escapar, porque a estrada encontrava sempre uma nova forma de se manifestar. Essa expansão da lenda levou a uma teoria ainda mais assustadora. Talvez a estrada não fosse única, mas múltipla. Talvez pudesse se duplicar, surgir em diferentes lugares ao mesmo tempo ou se materializar conforme o medo de cada pessoa. Essa interpretação transformava a estrada em algo ainda mais aterrorizante, porque eliminava qualquer ideia de controle. Não havia como prever onde ou como ela apareceria. Com isso, a estrada deixou de ser vista como um trecho amaldiçoado e passou a ser compreendida como uma força difusa, espalhada pelo próprio ar que se respirava. O simples ato de pensar nela era suficiente para sentir um arrepio na espinha. A cada noite em que alguém se lembrava da estrada, o silêncio da escuridão parecia ganhar peso, como se ela estivesse sempre próxima, esperando pelo momento certo para se revelar. Com o fortalecimento da lenda, alguns moradores, movidos pela curiosidade ou pela arrogância, decidiram desafiar a estrada maldita diretamente. Acreditavam que, com coragem e preparo, poderiam provar que tudo não passava de superstição. Mas os que ousaram confrontá-la tornaram-se exemplos trágicos, lembrados como advertência para as gerações seguintes. Um dos relatos mais citados é o de um caçador experiente, conhecido por não temer nenhum animal selvagem. Ao ouvir as histórias,
proclamou que enfrentaria a estrada armado com sua espingarda, disposto a mostrar que o medo era apenas fruto da imaginação popular. Partiu em uma noite de lua cheia, sob o olhar apreensivo dos vizinhos. Nunca mais voltou com vida. Dias depois, encontraram seu corpo caído no meio do caminho. Não havia ferimentos, sangue ou sinais de luta. Apenas seu rosto congelado em uma expressão de horror indescritível e seus olhos completamente brancos, como se toda a vida tivesse sido drenada. Outro episódio envolveu dois irmãos que se desafiaram a atravessar a estrada durante a madrugada. Foram vistos entrando juntos, mas apenas um retornou, trêmulo, incapaz de falar. Quando finalmente conseguiu articular palavras, repetia apenas que o outro havia sido levado pelo vazio. O irmão desaparecido nunca mais foi encontrado, e aquele que sobreviveu passou o resto da vida recluso, evitando contato humano e murmurando rezas sem fim. Essas histórias reforçaram a crença de que a estrada não podia ser enfrentada. Não era uma ameaça comum que pudesse ser vencida com armas, rezas ou coragem. Era uma presença que existia além da compreensão, e todo ato de confronto apenas fortalecia sua maldição. A comunidade passou a ver esses episódios não como bravura, mas como insensatez, uma prova de que há limites que não devem ser ultrapassados. Esse caráter intransponível da estrada levou muitos a acreditar que ela era, na verdade, um guardião sombrio. Não do bem nem do mal, mas de algo maior. Os limites daquilo que o ser humano pode compreender. Quem tentava desafiar essa fronteira pagava o preço da arrogância, aprendendo tarde demais que a estrada não precisava lutar, bastava existir para derrotar. Assim, o mito se consolidava cada vez mais como uma verdade inescapável. A estrada não precisava agir, ela apenas aguardava. E quem se aproximava com a intenção de vencê-la, descobria da forma mais cruel que não havia vitória possível, apenas a certeza de que certas presenças não podem ser enfrentadas. Entre os muitos rumores que cercavam a estrada maldita, um dos mais inquietantes dizia respeito a rituais de invocação. Alguns moradores antigos, em sussurros quase inaudíveis, afirmavam que havia maneiras de chamar a presença oculta da estrada, como se fosse possível atrair sua maldição para um encontro direto. Essas práticas, contudo, eram vistas como tabu. Falar delas em público já era considerado perigoso, e poucos se arriscavam a mencionar os detalhes. Segundo relatos preservados em segredo, bastava se posicionar sozinho em uma encruzilhada à meia-noite, levando apenas uma lamparina quase apagada. Repetir em silêncio o nome da estrada seria suficiente para sentir o ar rarefeito e o peso sufocante do silêncio. Diziam que quem tivesse coragem de realizar esse ato não precisaria esperar muito para testemunhar a presença invisível, o estalar de galhos sem vento, a chama da lamparina se extinguindo e, em seguida, a sensação inevitável de estar sendo observado por algo que não deveria existir. Um episódio particularmente sombrio contava a história de dois rapazes que, em busca de provar coragem, decidiram repetir o ritual. Apenas um retornou. Tremendo, incapaz de manter os olhos abertos por muito tempo, repetia incessantemente que o irmão havia sido engolido pelo vazio. O desaparecido jamais foi encontrado, e o sobrevivente viveu o resto de sua vida marcado por um silêncio perturbador, como se carregasse para sempre a lembrança de algo impossível de ser descrito. Essas histórias de invocação reforçaram a ideia de que a estrada não era apenas um caminho amaldiçoado, mas uma entidade que respondia a quem ousava chamá-la. O simples ato de acreditar parecia abrir uma porta para sua manifestação. Isso tornou a lenda ainda mais temida, porque significava que a estrada não dependia do acaso. Ela podia ser trazida à tona pela imprudência humana, surgindo onde fosse desejada, ou talvez onde fosse desafiada. O maior temor, contudo, não estava nos detalhes do ritual, mas na crença de que até mencioná-lo em voz alta já era um convite. Essa noção criou um pacto silencioso na comunidade, o de nunca pronunciar as palavras de invocação. O perigo não estava apenas em atravessar a estrada, mas em despertá-la do lado de dentro, dando-lhe força através da fé no seu poder.
E esse silêncio forçado, paradoxalmente, era o que garantia que a lenda jamais se enfraquecesse. Assim, a estrada não era mais apenas um lugar a ser evitado. Tornou-se uma presença que podia ser chamada, uma sombra que aguardava qualquer brecha para se manifestar. O risco não estava apenas em cruzar seus limites, mas em dar-lhe voz. E é justamente esse detalhe que a tornava tão assustadora, porque no fundo todos sabiam que bastava um pensamento imprudente para sentir novamente o peso de sua maldição. Com o passar do tempo, novos relatos deram à Estrada Maldita um aspecto ainda mais aterrador: a capacidade de assumir formas familiares. Pessoas juravam ter visto figuras conhecidas caminhando no escuro apenas para descobrir, ao se aproximar, que não havia rosto algum. Essa habilidade de imitar corpos, mas não expressões, abalava a confiança entre vizinhos, parentes e até mesmo dentro das próprias casas. Uma das histórias mais lembradas envolveu uma criança que, ao brincar no quintal, disse ter visto a mãe chamando por ela perto da porteira. A menina correu alegremente, mas parou de repente quando percebeu que o rosto daquela mulher era apenas uma superfície lisa e sem traços. O grito da criança ecoou pelo vilarejo, e desde aquele dia ela nunca mais ousou brincar sozinha. O caso espalhou um pavor silencioso entre as famílias. Se até os vínculos mais sagrados podiam ser corrompidos pela estrada, não havia laço protegido de sua influência. Outro relato falava de um homem que caminhava tarde da noite quando avistou à frente um amigo de infância. Chamou-o várias vezes, mas o companheiro seguia em silêncio, imóvel. Quando se aproximou, percebeu que não havia olhos, boca ou nariz naquele rosto. O homem fugiu em pânico e nos dias seguintes passou a desconfiar até dos próprios vizinhos, temendo que algum deles fosse apenas uma cópia vazia gerada pela estrada. Esses episódios alimentaram a crença de que a estrada não era apenas um espaço de terror, mas uma ladra de identidades. Talvez buscasse substituir aqueles que encontrava, copiando seus corpos, mas incapaz de reproduzir aquilo que os tornava humanos: o rosto. Essa ideia se espalhou como fogo, semeando desconfiança entre todos. De repente, a pergunta mais simples se tornava angustiante: quem está realmente diante de mim? Essa capacidade de duplicação transformava a lenda em algo ainda mais corrosivo, porque não se limitava ao medo da noite ou ao peso da escuridão. Ela infiltrava-se no convívio diário, arruinando relações, destruindo amizades e semeando o veneno da dúvida. Já não era possível confiar em olhares, sorrisos ou gestos. Qualquer um poderia ser um disfarce vazio. Assim, a estrada deixou de ser apenas um espaço físico para se tornar uma ameaça psicológica constante. Ela não rondava apenas os caminhos de terra, mas também os lares, as amizades, os amores. A ausência de rosto, mais do que uma característica fantasmagórica, tornava-se metáfora de um vazio maior: a perda da confiança, a fragilidade dos laços humanos diante do desconhecido. Com o tempo, a Estrada Maldita deixou de ser vista apenas como ameaça a indivíduos isolados e passou a ser associada a desgraças coletivas. Muitos moradores começaram a notar que, sempre que a estrada era avistada de forma mais intensa ou mencionada com frequência, tragédias de grande proporção atingiam a comunidade. Era como se sua presença anunciasse não apenas o infortúnio de quem a cruzava, mas a ruína de todos ao redor. Um dos relatos mais assustadores ocorreu quando várias pessoas afirmaram ter visto a estrada se estender até o cemitério local. Durante várias noites, vultos sem rosto foram avistados entre as sepulturas, parados como sentinelas do silêncio. Poucos dias depois, uma febre desconhecida espalhou-se rapidamente, levando à morte homens, mulheres e crianças em questão de horas. Para os sobreviventes, não havia dúvidas. A estrada havia trazido consigo a sombra da doença. Desde então, aquele cemitério foi evitado até durante o dia, e as famílias preferiam viajar quilômetros a mais a arriscar passar por perto. Outro caso amplamente lembrado foi o de uma enchente repentina que devastou plantações inteiras. Dias antes, moradores juravam ter visto a estrada se alongar até a beira do rio,
como se tivesse sugado para si as águas que logo depois se rebelaram. Animais foram levados pela correnteza, casas ruíram, e famílias inteiras tiveram de recomeçar do zero. Para todos era claro. A estrada não apenas anunciava o mal, mas o conduzia. Essas conexões entre a estrada e tragédias coletivas transformaram sua imagem em algo ainda mais temido. Já não se tratava apenas de evitar o caminho à noite, mas de temer que sua lembrança pudesse provocar catástrofes. Bastava um relato recente para que a comunidade se recolhesse, cancelando festas, reforçando rezas e mergulhando em silêncio. O medo não estava apenas em atravessá-la, mas em viver sob a expectativa de que, a qualquer instante, ela poderia se manifestar com força. Esse poder simbólico moldou profundamente o cotidiano. A estrada passou a ser vista como arauto de calamidades, um lembrete constante de que o destino da comunidade não estava em suas mãos, mas à mercê de uma força invisível que não respeitava fronteiras nem inocência. Assim, cada tragédia natural ou social era interpretada como reflexo direto de sua presença, reforçando o círculo de medo e submissão. No fim, a estrada se consolidava como mais do que uma maldição pessoal. Era um presságio coletivo, um vazio que pairava sobre todos, lembrando que nenhum esforço humano podia impedir sua influência. E essa percepção, mais do que as aparições ou os pesadelos, era o que realmente corroía a alma da comunidade. A sensação de estar eternamente à mercê de algo que não podia ser explicado, previsto ou derrotado. Com tantas histórias se acumulando ao longo das gerações, a Estrada Maldita deixou de ser apenas um mito restrito a um vilarejo e passou a se tornar parte do imaginário coletivo de toda a região. Poetas começaram a citá-la em versos de cordel. Cantadores improvisavam trovas sobre sua maldição em feiras, e até viajantes distantes levavam consigo versões adaptadas do causo. Cada boca que repetia seu nome parecia alimentar sua permanência, como se a estrada se fortalecesse através da palavra. O mais perturbador é que, mesmo com tantas variações, a essência nunca mudava. Em todas as versões, havia o mesmo silêncio sufocante, a mesma distorção do tempo e a mesma presença invisível que observava quem ousava atravessá-la. Esse padrão indicava algo inquietante. Não importava o contexto, a estrada sempre se revelava como a encarnação do medo. Não era apenas uma lenda local, mas um arquétipo sombrio que parecia existir em diferentes lugares, sob diferentes nomes, mas sempre com o mesmo coração de trevas. Um viajante que desconhecia completamente a história trouxe o relato que muitos consideraram prova definitiva. Ele afirmou que, ao cruzar um trecho de terra erma, viu diante de si uma estrada longa e deserta. Pensou ser apenas parte de sua rota, mas logo percebeu que havia algo errado. O ar pesava, os sons sumiam e uma figura imóvel aguardava ao longe. Aproximou-se, acreditando ser alguém pedindo ajuda, até perceber que não havia rosto algum naquele corpo. O pavor o dominou, e dias depois, ao relatar o ocorrido à comunidade, todos ficaram em silêncio. Sem nunca ter ouvido o causo, ele descrevera exatamente aquilo que tantas gerações já narravam. Esse episódio mostrou que a estrada não pertencia a um único lugar. Ela parecia existir onde houvesse espaço para o medo, surgindo sempre que o silêncio da noite se tornava profundo demais para ser ignorado. Era como se a estrada fosse universal, uma presença pronta para se manifestar em qualquer canto onde a imaginação humana desse lugar ao inexplicável. Assim, a lenda nunca se apagava. Pelo contrário, crescia, se renovava, encontrava novas vozes para mantê-la viva. A estrada não precisava estar diante dos olhos para existir, bastava ser lembrada. A cada história recontada, a cada sussurro, ela se fortalecia, como se a própria memória fosse o combustível de sua permanência. E desse modo, a Estrada Maldita continuava a rondar não apenas os caminhos de terra do interior, mas também a mente de todos que ousavam ouvi-la, repetindo a mesma lição sombria. Há lugares que não foram feitos para serem cruzados. Depois de tantas gerações, a Estrada Maldita permanece como um enigma que desafia o tempo.
Não importa quantos anos passem, nem quantas explicações tentem dar, sua sombra continua a rondar a memória dos que ousam lembrar dela. Alguns afirmam que é apenas um mito alimentado pelo medo coletivo. Outros juram que sua presença é real e que o perigo continua vivo, aguardando o próximo passo descuidado. O certo é que ninguém consegue apagá-la da história. O que torna a estrada tão assustadora não é apenas o que se conta sobre ela, mas o que ela desperta dentro de cada pessoa. O silêncio sufocante, o vazio sem rosto, a distorção do tempo e a sensação de estar sendo observado tocam em medos universais, aqueles que todos carregamos em segredo. A estrada, mais do que um lugar físico, tornou-se um espelho da fragilidade humana diante do desconhecido. Ela lembra que a coragem pode falhar, que a fé pode vacilar e que, no fundo, todos tememos aquilo que não pode ser explicado. Esse poder simbólico é o que garante sua sobrevivência. Porque a estrada não precisa se mover, não precisa agir. Basta existir na memória, nos sonhos e nos sussurros para manter sua força. Cada história contada em volta do fogo, cada aviso dado pelos mais velhos, cada arrepio sentido em noites de lua cheia, tudo isso renova sua maldição. O medo é seu alimento, e enquanto houver quem a tema, ela jamais deixará de existir. Finalmente, resta a pergunta que atravessa os séculos. A estrada é apenas uma lenda ou uma realidade que se recusa a ser esquecida? Talvez nunca tenhamos a resposta. O que sabemos é que até hoje, poucos têm coragem de se aproximar dela. E aqueles que ousam dar o primeiro passo dificilmente voltam a ser os mesmos. A estrada maldita continua lá, imóvel, esperando. E quando a noite cai, é impossível não se perguntar: se você estivesse diante dela, teria coragem de cruzar? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.